Férias. Finalmente chegou esse momento, mas sempre vem um bilhão de dúvidas na sua cabeça, não é? Mas fica aqui que hoje a gente vai aprender quando você tem direito, como você tem direito, quando você não tem direito e o que você tem direito durante suas férias. E, antes de mais nada, seja bem-vindo ao meu canal. Me chamo Guilherme Magalhães, sou advogado trabalhista, especialista em direito e processo do trabalho e estou aqui para te esclarecer tudo sobre suas férias. Antes de mais nada, pessoal, a gente precisa entender qual que é o objetivo principal das férias. A gente tem na cabeça que férias seria um momento de premiação do trabalhador que trabalhou aquele ano todo, é mais ou menos essa ideia. Só que qual que é o principal objetivo dela? O primeiro ponto das férias é conseguir dar o descanso e proteger a própria saúde do trabalhador. Afinal de contas, ele já ficou ali permanente de forma de um ano inteiro trabalhando, ou até mais, ou até quase 2 anos, para que ele tenha descanso de um mês. Seria um período curto, infelizmente, mas nós temos essa situação onde as férias, o objetivo principal dessas férias é te permitir ter controle na sua saúde, bem como ressocialização ali no ponto do aspecto de curtir a família, nesses pontos. Por isso é tão interessante em que a legislação sequer permite a venda total. Nós vamos ainda entender quanto à possibilidade de venda das férias, mas esse é o principal objetivo dessas férias para que você possa ter um período de descanso de qualidade, bem como sua saúde seja cuidada durante esse período também para que você tenha um equilíbrio entre o trabalho e a sua própria saúde. Agora, pessoal, que a gente já entendeu qual é o objetivo inicial e o principal das férias em si, vamos entender o período que nós chamamos de período aquisitivo de férias. O que é esse período? Onde se adquire, literalmente na palavra em si, o direito a ter as férias. Mas vamos por partes. Como é contabilizado essa questão do período? Se a gente olhar aqui na nossa tela, o exemplo em si, ele se refere ao contrato de trabalho que começou em janeiro de 2025. E aí, o primeiro período aquisitivo desse contrato vai ser ali, de janeiro de 25 até janeiro de 26. Ou seja, durante esse primeiro ano, nós estamos chamando ele de primeiro período aquisitivo. Por quê? Precisa-se trabalhar 12 meses para que se tenha direito às férias completas. Mas presta muita atenção. Por quê? Se, por exemplo, nesse nosso exemplo, a pessoa começou a trabalhar em janeiro de 25, mas no meio do contrato de trabalho se rescindiu, imagine-se que foi na situação no dia 16/6. O que isso vai significar para a gente? Que apesar dela não ter trabalhado o ano por completo, ainda restando mais 6 meses praticamente de trabalho, ela vai ter direito a este período aqui dentro das férias. Então, pessoal, a partir do momento em que essa pessoa veio e trabalhou esses 6 meses, encerrando o seu contrato de trabalho aqui, nós vamos ter sim um cômputo de 6 meses. Por exemplo, a pessoa foi demitida sem justa causa, nesse nosso exemplo aqui, em que ela trabalhou até o dia 16/6. Com a demissão sem justa causa, que ela vai ter direito? A 6 meses de férias. Por quê? Dentro desse nosso cômputo, o que vai acontecer? Cada mês, para a gente computar o mês adquirido para férias, a pessoa precisa ter trabalhado por mais de 14 dias no mês. Ou seja, no nosso exemplo, ela trabalhou até o dia 16. Consequentemente, ela já gerou direito ao sexto mês desse ano, correspondente a esse contrato. Então, consequentemente, com essa situação, na demissão sem justa causa, seriam 6 meses de férias de forma indenizada, mesmo ela não tendo trabalhado os outros 6 meses aqui do nosso exemplo. Agora, voltando para o nosso exemplo total, a pessoa veio aqui e trabalhou os 12 meses. O que vai acontecer consequentemente? Após esse trabalho de 12 meses, nós vamos ter a seguinte situação. Começa o primeiro período que nós chamamos de concessivo. O que isso vai significar para a gente? Que trabalha-se 12 meses iniciais, nos próximos 12 meses, que é esse primeiro período concessivo do nosso exemplo, vai ser o prazo em que a empresa tem para conceder os 30 dias de férias. O que vai acontecer agora? Nesse primeiro período, ela pegou e teve esse direito. Tudo bem. Agora, da mesma forma em que ela está aqui trabalhando, durante esse segundo ano, ela já está garantindo um novo período que nós chamamos de período aquisitivo. Lembra que no primeiro ano nós só temos o primeiro período aquisitivo. Por quê? Só se trabalha e não se tira férias. Consequentemente, no segundo ano, que vai ser quando se concede o primeiro período, ou seja, se concede as primeiras férias, também esse período está contabilizando para o segundo período aquisitivo. Ou seja,
Em janeiro de 26 começou um novo período aquisitivo que se encerra em janeiro de 27. E assim sucessivamente. Se a gente pegar aqui o exemplo de janeiro de 27 e irmos até janeiro de 28, perdão, em janeiro de 28, a gente vai estar falando do segundo período concessivo e também do segundo período aquisitivo. Ou seja, dentro desse nosso exemplo, nós temos que entender que no primeiro ano só é contabilizado o período aquisitivo. Já no segundo ano, nós vamos ter o período aquisitivo e também o período concessivo. Dentro desse nosso exemplo. Subsequentemente, a gente continua esse exemplo em todos os anos que perdurarem esse contrato. E aí, qual que é o ponto disso? A gente sempre tem que lembrar que as férias têm que ser concedidas nos outros 11 meses subsequentes. 11 que a gente traz o exemplo é que, por exemplo, nessa nossa situação de janeiro, a empresa poderia conceder as férias em dezembro de 26. Se ela concede em dezembro de 26, a gente vai estar os 11 ali, mais o 12º mês, que seria o período. E estaria tudo certo. Agora, nós temos um grande problema também na situação que são as férias, que a gente vai trazer aqui, que caso você tenha faltas injustificadas, esse período ele vai ser descontado das suas férias, começando aqui por até 5 faltas injustificadas. Se você tiver até 5, não se desconta nada, ok? Você vai ter direito aos 30 dias normais. Agora, se você tem de 6 faltas a 14, vão se descontar 6 dias desse período de férias. Você terá direito a apenas 24 dias. Logo em seguida, nós vamos ter de 15 a 23 faltas. Faltou essa situação, nós teremos apenas 18 dias de férias. Logo em seguida, nós também pulamos para o segundo ponto, por terceiro ponto de desconto, que seria de 24 a 32, onde se concederia apenas 12 dias de férias. Se faltou por mais de 32 dias, consequentemente, perde-se o direito às férias. Afinal de contas, essas faltas são aquelas que não se apresentou atestado, não tem uma justificativa legal para acontecer. Consequentemente, você perde aqui seu direito às férias. Ah, qual que é a situação se eu não comecei a trabalhar em janeiro? Pessoal, diferentemente aqui do 13º salário, nós temos que entender que as férias, elas iniciam-se desde o primeiro dia de trabalho. Ou seja, se você começou a trabalhar em outubro, janeiro, fevereiro, março, abril e assim subsequentemente, pouco importa. Se começa a contar no primeiro mês de trabalho. Tanto é que aqui no nosso exemplo nós vamos ter outubro de 2025, se iniciou o contrato de trabalho. O primeiro período aquisitivo ele vai perdurar até outubro de 26, onde se encerra o primeiro período aquisitivo, se começa o primeiro período concessivo e se inicia também o segundo período aquisitivo. Em relação a essa situação, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com, caso aconteça algum tipo de demissão durante o contrato, lembrar que, caso você trabalhe mais de 14 dias, nós já estaríamos certo que já seria mais um mês na contagem das férias, ok? Pessoal, agora voltando aqui, que nós entendemos como se contabiliza quando vai ter direito a essas férias, nós temos que entender que a CLT ela permite o fracionamento das férias. Fracionamento é o que? A divisão das férias em até 3 períodos, desde que um deles não seja inferior a 14 dias e os demais a 5. Então, consequentemente, é de livre distribuição respeitando esse período mínimo em cada um desses fracionamentos. E, ainda nessa lógica, nós temos que lembrar a seguinte situação. É permitido sim a venda de algum desses períodos correspondente a 1/3. O que significa? As férias podem ser vendidas em seu máximo de 10 dias, respeitando-se, portanto, o período mínimo de 20 dias de férias para descanso. Tendo em vista que a gente aprendeu que o período das férias é literalmente essa ideia de diminuição e fruição do descanso do trabalhador. Continuando nessa lógica ainda, pessoal, nós temos que entender que existem algumas regras, umas pequenas regras quanto a esse fracionamento e a questão da concessão. A primeira regra é que deve ser concedido dentro do ano da concessão. A segunda regra vai ficar a cargo daqueles empregados menores de 18 anos, têm direito preferencialmente de que essas férias ocorram durante as férias escolares. E o terceiro, por último, é que membros
membros do mesmo núcleo familiar que trabalhem na mesma empresa têm direito no mesmo período. Mas vale lembrar que essas regras só são exceção da seguinte situação: quem escolhe o período das férias é o empregador. Então, de acordo com a sua variação ali dentro de produção e necessidade, ele vai te indicar o período dessas férias, com comunicação prévia, obviamente, mas fica a cargo dele, com exceção dessas 3 regras que nós temos que analisá-las ali dentro. Pessoal, agora que a gente entendeu sobre esses pontos que acabamos de ver, vamos para o ponto de como calcular essas férias, que é uma dúvida muito comum. Vamos voltar aqui para a nossa tela. O que acontece aqui nessa situação? O trabalhador, lembra que ele tem que trabalhar inicialmente 12 meses. Dentro desses 12 meses, cada mês vai dar uma remuneração. Consequentemente, qual que é o efeito disso? Vai se chegar na remuneração. Imagina que a remuneração média daquele trabalhador foi de R$ 3.500. Ok, remuneração média, tendo em vista que era variável, ou também a gente tem que chegar na hipótese do seguinte ponto. Imagina que um trabalhador iniciou ganhando salário mínimo de R$ 1.518, e mais próximo às férias foi promovido e agora ele ganha R$ 3.000. Como é que ficaria essa situação? Se você não sabe, o que vai acontecer aqui? As férias serão calculadas em cima do maior valor da remuneração. Por quê? Não poderia o empregador utilizar-se do pretexto de variação, tendo em vista que foi uma promoção, um aumento salarial, e se esquivar dos encargos em cima do período das férias. E qual que é o grande ponto em relação a essa questão das férias aqui? Seja uma remuneração variável, que a média foi de 3.500, ou já seja uma remuneração fixa, que teve o aumento, foi para 3, sempre será acrescida de 33%. Por quê? Lá na Constituição, a gente tem um adicional de férias, que é o quê? O terço constitucional. Então, nós temos aqui a situação daquele empregado que ganha R$ 3.000. O que ele vai receber de férias vai ser de 1/3, ou 33%. Basta que a gente multiplique ou acrescente na porcentagem que a gente chega no resultado. Em relação a isso, dos R$ 3.000, vamos multiplicar aqui vezes 33%. Dentro disso, chegaria a remuneração do trabalhador. Pessoal, agora para a gente encerrar, que a gente entendeu qual seria o valor a ser pago das férias, dentro disso, o que acontece? O valor, esse valor que nós calculamos, entendemos que é o valor ou da maior remuneração ou da média salarial em caso de remuneração variável, acrescido de 33% ou 1/3, esse valor tem que ser pago até 2 dias antes do início das férias. Consequentemente, 2 dias antes. Toma muito cuidado nesse ponto aqui. Por quê? Recentemente, o STF decidiu que, caso não seja pago até 2 dias, não se dobra o valor a ser pago. Por quê? Anteriormente, a Justiça do Trabalho entendia que, desde que não ocorra esse pagamento, ou até mesmo a concessão desse período de férias seja atrasado, o valor seria dobrado, como uma forma de punição ao empregador. Só que para o STF, o ponto é que, caso o empregador não respeite a regra de 2 dias e pague atrasado, pouco importa, não dobra. Agora, a regra da dobra ainda em relação à concessão fora daquele segundo ano de trabalho que nós vimos no exemplo, ainda é dobrado. Então, por exemplo, se você trabalhou 2 anos seguidos, 24 meses, não tirou férias, quando forem te pagar as férias daquele primeiro ano de trabalho, esse pagamento tem que ser dobrado, ou seja, pago 2 vezes. Pessoal, se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, deixa o joinha e abraço, até a próxima.